Hoje a gente vai continuar falando sobre a regra de camadas, mais especificamente sobre a camada número 6, onde acontece a remoção e adição de habilidades. A gente vai usar para isso as cartas Humildade e Dress Down. Então essas cartas elas atuam removendo a habilidade de criaturas, isso acontece na camada 6, e a gente vai ver como elas interagem com outras habilidades. Então vamos aí para o vídeo. Bom, as regras que a gente vai usar são essas colocadas na tela, obviamente a regra de camada, né? A gente vai usar aí efeitos que interagem com a camada 1, 4, 5, 6 e 7. E especificamente duas regras, são realmente muito importantes quando a gente está tratando de efeitos contínuos, que é a 613.6, que fala da resolução de um mesmo efeito em camadas diferentes. Existem vários efeitos que fazem isso, tá? E a humildade é um deles. Ela tem um efeito que resolve em camadas diferentes. E essa regra é essencial para que ela funcione como realmente deveria funcionar. E a 614.12, que fala sobre efeitos de substituição que afetam como uma permanente entra no campo de batalha. E isso também, essa regra é uma das regras mais densas e bem complexas do Magic, e extremamente importante. Quem tem interesse por regras, sugiro fortemente que estude a fundo essa 614.12. Primeiramente, a gente precisa entender que as habilidades da Humildade e do Dress Down, tem que falar aqui primeiro o que é a Humildade e o que é o Dress Down, né? A Humildade é esse encantamento, custo 2 incolores, 2 brancas, que as criaturas perdem todas as habilidades e se tornam 1/1. E o Dress Down é esse encantamento azul, que custa uma azul e uma branca, que tem flash, que quando ele entra em jogo você compra uma carta e as criaturas perdem todas as habilidades. No início da etapa final você sacrifica o Dress Down. Tá? Então ambos atuam removendo habilidades de criaturas. E criatura só é criatura enquanto está em jogo. Fora do campo de batalha não há criaturas, há cartas de criaturas. Né? E isso é importante, porque como é que a humildade desliga coisas como os ETBs se ela não afeta as cartas de criaturas, né? E se depois que já está em jogo, o ETB deveria trigar automaticamente. Então, essa é a regra 614 que vai explicar isso pra gente. Alguns efeitos de substituição, eles modificam como a permanente entra no campo de batalha. Não é depois que ela entrou, ela modifica como ela vai entrar. Ou seja, isso acontece antes da permanente entrar. Então, para determinar quais efeitos de substituição vão se aplicar e como eles vão se aplicar, a gente precisa verificar as características da permanente como ela existiria no campo de batalha. A gente precisa olhar para o futuro da permanente. Então, o que acontece? O Muldrifter, com um Dress Down na mesa, um desaprovar na mesa, ele é uma criatura 2/2 sem habilidade nenhuma. Então é assim que ele vai entrar em jogo se você já tiver um Dress Down. Uma criatura 2/2 sem habilidade nenhuma. Sem voar, sem o trigger de comprar carta e sem o trigger do Evoke, que é a parte positiva. E a mesma coisa se fosse uma humildade, a diferença é que ele seria 1/1 e não 2/2. Quando a gente for verificar essas habilidades, a gente precisa entender exatamente o que a habilidade faz. Então o evocar, né, o que significa o evocar? Que você pode conjurar essa carta pagando o custo dela, o custo de evocar, né, ao invés de pagar o custo de mana dela normal. Então no caso do Muldrifter, você pode pagar lá 2 incolores e 1 azul, ao invés de pagar 4 incolores e 1 azul. Por consequência disso, você gera um trigger, que diz que quando essa permanente entra no campo de batalha, se o seu custo de evocar foi pago, o seu controlador sacrifica ela como parte aí do resolução da mágica, né? Como o trigger que vai fazer isso. Quando você tem um desaprovar em jogo, apesar de você poder usar o evocar para dar cast, para conjurar mágica, porque o desaprovar, né, e a humildade, eles não afetam como você casta a mágica a permanente já vai entrar em jogo sem as habilidades, tá? Então isso é o importante, entender como é que cada habilidade vai funcionar. Então o Muldrifter entra em jogo zerado de habilidade, inclusive o evocar, que faria ele ser sacrificado, o trigger, né? A mesma coisa para o Dash, né? O Ragavan é o melhor exemplo aí, que é a carta mais usada que tem Dash. Ninguém lembra de outra carta que tenha Dash que seja usado. O Ragavan, ele é outra carta importante para a gente entender, que ele tem um detalhe a mais em relação a evocar. Uma coisa que é certa, tá? Se você tem uma humildade na mesa onde desaprovar, o Ragavan definitivamente não tem a habilidade de, quando ele causar dano de combate, cria tesouro e exila a carta do topo. Isso ninguém discute. A questão é em relação ao Dash. Da mesma forma que eu posso usar o evocar, eu também posso usar o Dash para fazer o cast no Ragavan. A questão é, o Dash, além de me permitir castar a criatura pelo um custo alternativo,
ele tem um efeito que diz o seguinte: se o custo de investida, né, que é o dash, dessa mágica foi pago, eu tenho que devolver a permanente que essa mágica vai se tornar para a mão do dono no início da próxima etapa final. Então, no início da própria etapa final, eu vou ter que devolver o Ragavan para a mão. E, parte do dash ainda, se o custo de investida foi pago, né, dessa permanente, ela terá ímpeto. Então, são dois efeitos. Um que vai devolver o Ragavan para a mão e outro que vai dar ímpeto para o Ragavan. O efeito que vai devolver o Ragavan para a mão, ele é um trigger que ele vai ser desencadeado no final, no início da etapa final, tá? E isso é controlado pelo jogo, isso não existe no Ragavan, isso existe num limbo aí qualquer do jogo, no mundo ideal aí, que já tá guardado lá a partir do momento que você faz o dash. Você fez o dash, o jogo cria esse efeito que vai devolver aquela permanente para a mão do dono, tá? Independente do que esteja escrito no Ragavan. Isso está criado fora do Ragavan, não é uma habilidade dele, o jogo não coloca isso preso no Ragavan. Então, se um desaprovar tira as habilidades do Ragavan, essa habilidade, esse efeito de voltar para a mão no final do turno continua existindo nesse limbo e vai resolver. Então, mesmo que eu tenha uma humildade de jogo ou um desaprovar, se eu faço uma mágica pelo dash, a permanente que virou aquela mágica, ela vai voltar para a mão no início e final do turno. O ímpeto já é um pouco diferente, porque quando você casta pelo dash, você tem uma habilidade que está presa no Ragavan, que é o dash, e que essa habilidade gera um ímpeto para o bicho que vai ser colocado no próprio bicho. Então, quando eu for checar isso, na camada 6, eu vou ter um Dress Down em jogo, tirando todas as habilidades do Ragavan, e eu vou ter uma habilidade do Ragavan, que é o Dash, querendo dar ímpeto para ele. O que eu faço? O Ragavan vai ter ímpeto ou não vai ter ímpeto? Muitas pessoas pensariam aqui no momento que a gente fala de timestamp, mas não é timestamp. Por quê? Porque aqui existe uma dependência. Porque se eu aplicar o Dress Down primeiro, eu faço com que o dash deixe de existir. Então, aplicar o Dress Down faz com que a outra habilidade não exista. Isso é uma relação de dependência, tá? Isso é um dos critérios lá para existir dependência. Então, aqui, primeiro eu aplico o Dress Down, removendo todas as habilidades do Ragavan, inclusive o dash. E quando o dash tentar dar o ímpeto, não tem dash para dar ímpeto. Então, o Ragavan simplesmente não ganha nada. Então, o Ragavan feito com Dress Down, uma humildade de jogo, ele é esse bicho aí, 2/1 ou 1/1 zerado de habilidade, tá bom? Então o mais importante é entenda a habilidade que você está usando. Uma outra coisa aqui também, criando o token, né? Esse presente do Faraó Deus. Ele é um artefato aí custo 7 que fala que no início da sua etapa de combate você pode exilar uma carta de criatura do seu cemitério. Se você fizer isso, você cria um token que é uma cópia daquela carta, né? O token é uma cópia da carta, exceto que ele é 4/4, é preto e é também um zumbi. Cópias. Cópias acontecem na camada 1, tá? A camada 1 onde você aplica tudo que fala em relação a efeitos copiáveis. Então tudo isso aqui vai acontecer na camada 1. Como é que funciona? Quando você vai começar a resolver o presente do Faraó Deus, tá? Você vai exilar o Simulacrum. E como é que funciona o efeito? Ele simplesmente pega esse Simulacrum e copia, faz uma cópia idêntica. Como se colocasse lá numa copiadora. Você coloca uma cópia idêntica da carta. Depois, ele tem essa questão do exceto. Todo esse exceto, ele faz parte do processo de cópia. Então ele também acontece na camada 1. Então depois que você copiou o Simulacrum, o presente ele vai fazer as modificações necessárias. Então ele primeiro tira uma cópia e depois sai rabiscando por cima dessa cópia. Então ele vai deixar de ser 2/2 e virar 4/4. Ele vai ganhar a cor preta e ele vai ganhar o tipo zumbi. Só que tem aqui ainda do presente que fala que ele ganha ímpeto até o final do turno. Isso não faz parte do processo de cópia. Isso é um outro efeito do presente, não vai ser aplicado na camada 1. Você está dando uma habilidade para o Simulacrum e isso acontece na camada 6. Bom, então essa aí é a cara do Simulacrum depois que a camada 1 resolve. Tá? Ele é esse bicho aí, igualzinho o Simulacrum, exceto que ele é preto, 4/4 e tem também o tipo zumbi. Aí vem a questão, ele vai ter ímpeto ou ele não vai ter ímpeto, né? Porque a gente não chegou na camada 6. Chegando na camada 6, o que vai acontecer? A humildade ou o Dress Down, eles vão resolver e vão retirar as habilidades. Só que na camada 6, o presente do Faraó também vai resolver a parte final dele, né? Dando ímpeto para o Simulacro. Ele vai ter ímpeto ou não vai ter ímpeto. Diferente do Ragavan, o ímpeto não está no próprio Simulacro, está numa outra carta, que a humildade não afeta.
Então aqui a gente tem dois efeitos ativados na camada 6, um não depende do outro, aqui é simplesmente timestamp. Então, se a humildade já estava em jogo, então o bicho vai ter ímpeto, simples assim. Se você fez um drawdown depois, ele vai tirar tudo, obviamente. Mas aí você ganhou o trigger do simulacro, que não faz sentido. Então, se a humildade já estava em jogo, então o bicho vai ter ímpeto. Porque primeiro ele vai tirar todas as habilidades, vai limpar o simulacro, e depois o presente vai dar o ímpeto para ele. Deixei interrogação no poder de resistência, porque se a gente tiver um drawdown, ele continua 4/4. Se a gente tiver humildade, ele vai virar 1/1, que é a humildade agindo na camada número 7. Então esse é o resultado final. Bom, essa iteração é a iteração clássica, tá? A iteração que realmente colocou a regra de camada aí, né, nas discussões, que é o Palescência e humildade. Isso jogava, né, juntamente com o Replenish, que é um feitiço que pega todos os encantamentos do cemitério e coloca em jogo, e jogava-se com isso, né? Você puxava todos os encantamentos, a Palescência vinha pra cá e depois você dava uma pancada com todo mundo. A questão é o seguinte, isso daqui também funciona na etapa de camadas. O que acontece? Eu tenho uma Palescência, esse encantamento custa 4, que cada outro encantamento global é uma criatura. Encantamento global é encantamento não aura, tá? Cada outro encantamento global é também uma criatura com poder e resistência igual ao custo dela. Tá? Então ele transforma todos os encantamentos globais em criaturas com poder e resistência igual ao custo. Como é que elas interagem? Bom, a Opalescência, ela faz uma mudança de tipo. Mudança de tipo é na camada 4, quando a gente viu lá no vídeo da Blood Moon. Então na camada 4, a Opalescência vai transformar a humildade em criatura, porque a Opalescência afeta cada outro encantamento global, ela não se afeta. Então na camada 4 a humildade vira criatura. Na camada 6, a humildade remove a habilidade de todas as criaturas, inclusive a sua própria habilidade, tá? E na camada 7 entraria a questão do poder e resistência. O natural das pessoas pensar é que não, a humildade não tem mais habilidade, então agora ela vai ser 4/4. E não 1/1 como ela mesma colocaria. Aí que entra a questão da regra 613, né? Cada uma das partes do efeito contínuo de uma habilidade, ela vai se aplicar em cada momento apropriado, no seu momento apropriado. Tá? A humildade ela aplica na camada 6 e na camada 7. Mesmo que a habilidade que gerou esses efeitos seja removida durante o processo. Então se na camada 6 a humildade perdeu todos os seus efeitos que ativam na camada 7, ela continua ativando porque ela já começou a ser aplicada na camada 6. Então o que vai acontecer? Timestamp. Para definir o poder e a resistência da humildade, timestamp. Então na camada 4 a humildade vira bicho, na camada 6 ela perde todas as habilidades e na camada 7 a gente vai aplicar o poder e resistência definido pela humildade e pelo Palescência. Então vale quem entrou primeiro. Quem entrou primeiro aplica primeiro e o outro define o poder. Então se a humildade entrou primeiro, quem vai definir vai ser a Palescência, porque ela vai colocar depois. Então vai ficar 1/1 e vai virar 4/4. Se a Palescência entrou primeiro, vai ficar 4/4 e depois virar 1/1. Então simplesmente assim. O importante aqui é, se começou a resolver, vai resolver até o final, independente se perdeu as habilidades no meio do caminho ou não. E aqui foi o caos, tá? Esse era a grande dificuldade. Porque como a Opalescência só afeta outros encantamentos, ela com humildade é bem tranquilinho, porque só humildade vira bicho. Agora, quando você tinha mais de uma Opalescência, uma transformava a outra em criatura. Então você criava um caos total, porque tinha os timestamps todos. Então aqui, o que acontece? Qual vai ser o poder de cada um desses encantamentos? Porque todos os três vão virar criatura, tá? Porque uma Opalescência vai transformar a outra e as duas vão transformar a humildade. Então, novamente, timestamp é a mesma coisa. Só que aqui são três possibilidades. Ou a humildade é a primeira a entrar, ou a humildade é a segunda, ou a humildade é a terceira. Para cada uma delas você vai ter um resultado diferente. Fica aí para vocês como exercício, né? Para testar isso aí. Tô nem aí, eu botei esse título justamente porque existem algumas cartas, por conta dessa ordem das camadas, elas simplesmente ignoram os efeitos do desaprovar e da humildade. Ignoram no sentido de que elas vão fazer o seu efeito mais importante antes de perderem as habilidades. O Servo do Pintor, essa criatura artefato custo 2, 1/3, né, que conforme ele entra em jogo, você escolhe uma cor. Todas as cartas em jogo, todas as mágicas, todas as permanentes são da cor escolhida em adição ao seu tipo. Então você vai falar azul e tudo vai ficar azul. Só que mudança de cor é algo que acontece na camada 5. E remover a habilidade acontece na camada 6. Então, se você já tem o Servo do Pintor na mesa e o oponente faz uma humildade com a ideia de parar o seu combo, que assim ele tiraria a habilidade do Servo do Pintor
de mudar a cor das coisas, isso é inútil, porque o servo do pintor, como você já escolheu a cor para ele, né, quando você fez ele no passado, ele vai mudar a cor de tudo na camada 5, então as cores vão ser mudadas. E somente na camada 6, a humildade vem retirando a habilidade. E na camada 7, transformando ele em 1/1. Mas o importante é, na camada 6, as cores vão mudar. Então não adianta ele ter feito a humildade. Você vai continuar podendo fechar ali o seu combo conforme você tinha planejado. E a mesma coisa para a Dríade. Se você já tinha a Dríade na mesa e o oponente fez a humildade para travar suas cores, também não vai adiantar. Porque a Dríade vai mudar o tipo dos terrenos na camada 4 e na camada 6 a humildade vem removendo a habilidade para na camada 7 transformar em 1/1. Você não vai ter mais a opção do terreno adicional, mas você ainda vai ter a opção dos terrenos serem de todos os tipos básicos, tá? Podendo acertar as suas cores ali. Agora uma coisa importantíssima, e essa é a grande vantagem do desaprovar, é que ele é instantâneo. Então se você faz o servo do pintor e na resposta o oponente faz o dash down, como é que o servo do pintor entraria em jogo? Ele entraria em jogo limpo, sem habilidade. Então é exatamente isso que vai acontecer. Você sequer vai ter a chance de escolher uma cor. Então o servo do pintor vai entrar em jogo limpo, sem habilidade, sem você ter escolhido a cor. Então isso vai travar o seu combo ali, não só para aquele momento, mesmo quando o dash down sair, porque depois que o dash down sair, qual foi a cor que você escolheu? Você não escolheu, tá? Então não tem cor. A mesma coisa para a Dríade, tá? Se você faz a Dríade e o oponente faz o dash down, você não vai ter aí como baixar o terreno nesse turno, nem vai ter também como gerar mana colorida nesse turno, tá bom? Depois que você tira as habilidades de uma criatura, você pode dar novas habilidades para ela sem problema nenhum. Como a gente falou, tudo funciona na base do timestamp aí, na questão do adicionar e remover habilidade. Então quando você tem essa cartinha nova aí, Dragon Wind Glider, esse encantamento com habilidade nova, Forma e Rodin, que é quando ela entra em jogo, você cria um token 2/2 e o equipamento é anexado a esse token. O Dragon Glider, ele dá +2/2 para a criatura equipada, a criatura vai ter ímpeto e voar. Então se você tem ali uma humildade na mesa, você fez o Dragon Glider, ele vai entrar em jogo, ele vai trigar, porque ele é um artefato, ele não é uma criatura, então ele vai trigar, vai te dar um token 1/1 já, o token já entra 1/1, que vai ser anexado no Dragon Glider. Na camada 6, a humildade que já estava em jogo vai remover todas as habilidades do token. Na camada 6 ainda, o equipamento vai dar voar e ímpeto para o token. Por que o equipamento vai dar voar e ímpeto depois? Porque o timestamp de equipamento é quando ele equipa na criatura, tá? Não é quando o equipamento entra em jogo, é quando ele equipa na criatura. Então toda vez que você equipa, você tem um timestamp novo. Então, como a habilidade já estava em jogo, quando ele equipou, ele deu um timestamp novo para a habilidade. Então, primeiro a humildade tira na camada 6, depois a criatura ganha voar e ímpeto. E na camada 7, primeiro a humildade transforma o bicho em 1/1 e depois ele vai ganhar +2/2. Aqui não tem timestamp esse primeiro, porque a gente poderia pensar, não, o bicho primeiro ele é 2/2, que é a natureza dele. Ele vai ganhar +2/2, vai ficar 4/4. E aí a humildade transforma ele em 1/1. Então no final ele vai ser 1/1. É uma forma de se pensar. Tá errada, mas é uma forma, tá? Mas o que acontece? A camada 7 ela tem subcamadas. Então nessas subcamadas, fala que primeiro você vai ter que deixar ele 1/1 para depois ele ganhar 1/2, tá? +2/2. Então no final ele vai ser 1/3. Dá para fazer um vídeo sobre isso, mas no momento acredita, tá? Primeiro ele fica 1/1 e aí ele ganha +2/2. Então no final você vai ter um bicho 3/3 com voar e com ímpeto. E qualquer outro encantamento, pode ser equipamento, qualquer coisa que dê uma habilidade para uma criatura. Depois que ela já perdeu as habilidades, essa habilidade fica. Então vamos lá. Perguntinha aí então. José joga em um Murktide exilando 5 feitiços. O oponente responde jogando o Dash Down. Qual será o poder do Murktide em jogo? Então o Murktide é esse bicho aí, custa 7 3/3, que ele tem Delve, né? Você pode exilar a carta do cemitério para reduzir o custo de mana incolor dele. Ele tem voar. O Murktide Regente, ele entra em jogo com um marcador +1/+1 para cada instantânea e feitiço, carta, né? Exilada com ele. Então quando você casta ele, para cada instantâneo feitiço que você exilou usando o Delve,
você coloca, ele vai entrar com o marcador +1/+1. E sempre que tem uma outra habilidade, sempre que um instantâneo ou feitiço sai do seu cemitério, uma caixa instantâneo ou feitiço deixa o seu cemitério, você coloca um marcador +1/+1 no Murktide. Então vamos lá, qual que vai ser então o poder e a resistência do Murktide em jogo? Como é que ele vai entrar? Bom, regra 614.12, né? Eu preciso verificar as características do Murktide como ele existiria no campo de batalha. É isso que essa regra fala. Eu preciso olhar qual vai ser as características do Murktide no campo de batalha, supondo que eu já tenho o Dresdal em jogo. Bom, o Dresdal tira todas as habilidades. Então o Murktide em jogo, ele é um bicho 3/3 sem habilidade. Se em jogo ele é um bicho 3/3 sem habilidade, então ele será um bicho 3/3 sem habilidade. É assim que ele vai entrar em jogo, independente se você castou ele exilando cartas de instantâneo e feitiço para o Delver. Ele não vai receber os marcadores. Então se você castou o Murktide exilando aí as habilidades, as cartas de feitiço instantâneo para ele entrar com o marcador +1/+1. O oponente respondeu com Dresdal, o Murktide vai entrar em jogo sem os marcadores, tá? Por conta da regra 614.12. O lado bom é que o Dresdal, ele só dura até o final do turno, tá? Então depois que o Dresdal sair, você vai retornar a habilidade de que sempre que você exilar, ele vai ganhar um marcador +1/+1/+1. Então você vai poder botar marcador no Murktide depois que o Dresdal sair de jogo, tá? Os marcadores que você colocou no cast já era, você perdeu, não tem mais o que fazer. Mas os da segunda habilidade, você pode usar o Recapitular, por exemplo, e colocar o marcador nele +1/+1. Bom, pessoal, esse foi então o nosso vídeo. Obrigado aí a todo mundo aí por assistir. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. É muito importante que vocês coloquem suas dúvidas, perguntas, né? O que vocês gostariam de ver sobre regra de camadas ou outras regras. Isso me ajuda a ter ideias aí sobre o que falar, tá bom? Um grande abraço a todos e aí até o próximo vídeo.